E aí, pensadores, tudo bem com vocês? Questão 17 da prova 1, área geral, concurso de 2021. Questão de matemática para perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. Vamos para cima. Questão 17 fala conosco o seguinte: uma fábrica produz dois equipamentos A e B, que correspondem a 40% e 60%, respectivamente, das vendas dessa fábrica em certo ano. Perfeito. Então, entretanto, anualmente as vendas do equipamento A estão aumentando em 20%, enquanto as vendas do equipamento B estão diminuindo em 20%. Então, é correto afirmar que após 2 anos, a porcentagem de vendas do equipamento A será de quanto por cento em relação ao total naquele novo ano? É isso que ele quer saber. Então, gente, veja bem. Nós temos aqui uma fábrica. Vou representar essa fábrica por um retângulo. Ok? Nós temos aqui uma fábrica. E ela produz dois equipamentos. Então, vou chamar aqui de... Vamos supor que esse lado aqui produz o equipamento A e aqui o equipamento B. Então, aqui, conforme falado, o equipamento A corresponde a 40%. Perceba que fala aqui respectivamente. Então, nós sabemos que quando fala respectivamente, significa que tem que obedecer a ordem, né? O primeiro citado é o A, então, corresponde à primeira porcentagem expressa ali na sequência escrita. O segundo é o B, corresponde à segunda porcentagem na sequência escrita. Então, o A corresponde a 40% das vendas dessa fábrica, em certo ano, não sabemos qual ano é esse, e o B corresponde a 60% das vendas. Então, o A corresponde a 40% das vendas e o B corresponde a 60% das vendas. Ok? Show de bola. Só que o que acontece? Olha, veja a partir daqui. Ó. Entretanto, anualmente, ou seja, ano a ano, a cada ano, as vendas do equipamento A estão aumentando em 20%, enquanto as vendas do equipamento B estão diminuindo em 20%. Pode ser que com esses aumentos, é claro que vai chegar um momento que, como o A, que tem um determinado ano, perceba que em determinado ano as vendas de A representam uma porcentagem menor do que a porcentagem das vendas de B. Mas com esses aumentos sucessivos nas vendas de A, porque falou que anualmente as vendas de A estão aumentando em 20%. E as de B, e as vendas do equipamento B, estão diminuindo em 20%. Então, com certeza absoluta, em algum ano, não sabemos qual especificamente, a não ser que calculemos, a porcentagem de vendas de A vai ultrapassar a porcentagem de vendas de B. Inicialmente começou o menor, né? A porcentagem de A, mas em algum momento vai ultrapassar, não sabemos quando. Aqui no enunciado está perguntando o seguinte: então, é correto afirmar que, após 2 anos, a porcentagem de vendas do equipamento A será de quanto por cento? Será que vai passar daqueles quadros de 50%? Será que vai... Então, será quanto depois de 2 anos? Ora, veja bem, vamos lá. Quando você tem aumentos sucessivos ou decréscimos sucessivos, a forma mais simples de você pensar, mais simples, é pensar o seguinte: olha, está acontecendo um aumento de 20% nas vendas de A. Mas as vendas de A, deixa eu apagar aqui para não ficar poluído, mas as vendas de A correspondem a 40%, não é isso? Do total. Então, o que nós entendemos? Se está acontecendo em A, aqui, ó, nas vendas de A, está acontecendo aumentos anuais a cada ano de 20%, pensa o seguinte: aumentar alguma coisa em 20%, pensa aquela coisa como 100%. Então, pensa que esses 40% são 100%. Não é 100% das vendas totais da fábrica, é 100% das vendas de A. Então, esses 40% são 100%. Se você aumenta 20% em 100%, significa que passou a ser 120%. Então, no primeiro ano,
aumentou 120%. No outro ano, 120% de novo. Ah, mas Valdir, não entendi. Não era para ser 140 no outro ano? Não. Você tem que pensar que sempre o novo ano passa a ser o novo 100%. Então, quando você aumentou 20% em cima de 100%, pensa o 40% como 100%, ok? Toda vez que você vai aplicar uma porcentagem em algo, pensa aquele algo como 100%. Se você vai aumentar 20% em 40%, pensa 40% como todo, porque você vai aplicar 20% em cima dele, você vai aumentar 20% dele. Então, pensa ele como todo, como 100%. Se você aumenta 20% nele, você está aumentando 20% em 100%. Então, virou 120%. Beleza? Só que no próximo ano, aquele novo valor passa a ser novamente 100%. Sempre no outro ano, pensa como novamente 100%. Então, se aumentou 20% mais uma vez em cima do novo 100%, passou a aumentar e virou 120%. Então, olha como que é muito simples você entender. Pensa sempre que o atual é 100%. Então, se aumentou 20%, 120%. Se aumentou mais 20%, outro 120%. Então, gente, quando você entende isso, fica muito simples esses acréscimos sucessivos, decréscimos sucessivos. Se no primeiro ano, por exemplo, olha que interessante, nem falou isso, mas se no primeiro ano tivesse aumentado 20%, no segundo 30% e no terceiro 60%. Se aumentou 20% no primeiro ano, 120%, está aqui. Se aumentou 30% no segundo ano, seria 130%. Se aumentou 40% no outro, 50% no terceiro ano, você colocaria 150%. Se no outro ano tivesse diminuído 30%. Então pensa sempre como 100%, o atual. O novo, sempre como 100%. Se diminuiu 30%, decrescer, né, diminuir 30% em 100%, 70%. E como você está aplicando sempre uma porcentagem sobre os valores anteriores, seria sempre multiplicando. Ok? Mas no nosso caso aqui é muito simples. No nosso caso aqui foram 2 acréscimos de 20%. Então, como que fica? Sempre acrescentar em cima de 100%. Então, 120% no primeiro ano e 120% no segundo ano. Esse valor aqui, ó, se você calcular 40% vezes 120% vezes 120%, qual é a porcentagem de vendas do produto A 2 anos após aquele ano inicial. Entendeu? Porque isso aqui é o primeiro ano, isso aqui é o acréscimo no segundo ano. Show de bola. E ele falou conosco o seguinte, lá no enunciado, que no caso do B foi o contrário. Ao invés de aumentar 20% a cada ano, diminuiu 20% a cada ano. É o que está escrito no enunciado. Lembra? Está aqui, ó. Diminuindo em 20%. Equipamento B. Então, pelo mesmo raciocínio, penso 60% como 100%. Ele é 100% do B. Não é 100% da fábrica toda, mas ele é 100% do B. Se diminuiu 20% em 100%, no primeiro ano, passou a ser 80%. Agora pensa que renovou. Agora pensa que esse novo resultado, ele passa a ser o seu novo 100%. Se diminuiu 20% nesse novo 100%, passou a ser 80%. Então, sempre que tem diminuições de 20%, sempre vai ser ali 80%. Legal? Então, o A passou a ser, após 2 anos, ele passou a ser, as vendas dele, né, passou a ser 40% vezes 120% vezes 120%. O B passou a ser 60% vezes 80% vezes 80%. Então, isso é quanto passou a ser o percentual de vendas do A após 2 anos. E isso foi quanto passou a ser a porcentagem do B também após os 2 anos. Legal? Então, show de bola. Só que agora, veja bem, gente. O que eu preciso de fazer aqui agora? Eu preciso saber qual que é o total após 2 anos. Porque
esse primeiro retângulo aqui, ó, esse aqui de cima, ele está representando quanto passou a ser a porcentagem do A após 2 anos. E a de baixo, o retângulo de baixo, né, o resultado dentro do retângulo de baixo, mostra quanto que é a porcentagem de vendas de B após 2 anos. Mas eu preciso calcular quanto que é o total de vendas após 2 anos. E para saber isso, eu tenho que adicionar os dois. Então, para eu calcular o total, o percentual total, né, eu tenho que somar os dois resultados. Então, é 40% vezes 120% vezes 120%. Beleza? Mais o outro, né? O outro é quanto? 60% vezes 80% vezes 80%. Show de bola. Tem que fazer essa soma aí, tá? E aí, depois que eu somar esses dois valores, o que eu tenho que fazer? Vamos somar os dois? Vamos ver quanto que vai dar? Olha quanto que vai dar. Como está aqui adicionando, eu vou colocar fatores comuns em evidência. Vai ter fator comum, Ivaldi? Tem. Por exemplo, esse 60% aqui, ó, e esse 120%, ambos dão para dividir por 60%. Então, vou colocar 60% em evidência. Ok? Esse 40% aqui, ó, e esse 80% aqui, ambos dão para dividir por 40%. Tanto 80 quanto 40 para dividir por 40%. Então, vou colocar 40% em evidência aqui também. É outro fator comum. E esse 120% e esse 80%, ambos dão para dividir por 40. 120 dá para dividir por 40 e 80 também dá para dividir por 40%, né? Então, vou colocar 40% em evidência também. Vamos ver o que vai sobrar, tudo isso multiplicado, vamos ver o que vai sobrar dentro do parênteses. Vamos lá. Esse 120, então vamos pegar isso aqui, ó, e dividir pelos termos que eu coloquei em evidência. Então, olha, esse 40% aqui, ó, dividido por esse 40%, vai dar 1, né? Vezes. Esse 120% aqui, dividido por 60%, vai dar 2. Legal. Vezes. E esse 120% aqui, dividido por esse 40% aqui, 120 por 40 dá 3. Legal. Mas, agora, deixa eu apagar algumas coisas aqui para não ficar poluído. Agora vamos fazer a mesma coisa com esse termo aqui, ó. Esse 60% aqui, dividido por esse 60%, dá 1. Vezes. Esse 80% dividido por esse 40% dá 2. Vezes. E esse 80% dividido por esse 40% dá 2 também. Legal. Então, isso significa que o resultado aqui é dando o seguinte, 60% vezes 40% vezes 40%, repetir isso aqui, né? Vezes, quanto que vai dar isso aqui, ó? E isso aqui? Olha, isso aqui dá 6, 1 vezes 2 vezes 3 dá 6, e 1 vezes 2 vezes 2 dá 4. E 6 mais 4 dá 10. Então, tudo isso aqui vezes 10. Isso aqui, que nós acabamos de descobrir, que é 60% vezes 40% vezes 40% vezes 10, é o total, é o percentual total após 2 anos. Ok? E agora, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o seguinte. Deixa eu apagar também algumas coisas aqui para poder, vou marcar aqui de vermelho agora, porque a gente está quase concluindo. Veja bem, o exercício quer saber o seguinte. Após 2 anos, ele quer saber a porcentagem de vendas do equipamento A. Porcentagem de vendas do equipamento A. Como que eu calculo uma porcentagem? Gente, como que eu calculo quanto por cento que alguém representa do todo? Seguinte, por exemplo, só para vocês entenderem melhor, vou dar um exemplo hipotético aqui. Por exemplo, como que eu faço para saber quanto que 2, qual porcentagem que 2 é do 5? É só colocar 2 dividido por 5. 2 é quanto por cento de 5? É só dividir 2 por 5. Na hora que você divide 2 por 5 dá 0,40.
que é 40%. Ok? Show de bola? Simples assim. Então, como que eu faço para saber a porcentagem de venda do equipamento A, que é aquilo que ele quer saber? É só eu pegar a porcentagem do A e dividir pelo total. Porque aí eu descubro quanto por cento que o A representa após 2 anos em relação ao total. É dividir a porcentagem do A pelo total. Então, no caso aqui, ó, a porcentagem do A vou pegar a porcentagem do A, que é isso aqui, 40% vezes 120% vezes 120%, e dividir pelo total, que é essa porcentagem aqui. Ó. Então vai ficar assim, ó, 40% vezes 120% vezes 120%. Isso é a porcentagem do A, mas eu quero saber isso em relação ao total, que deu 60% vezes 40% vezes 40% vezes 10. Show de bola. Então, simplifico 40% com 40%, dá 1 e 1, né? 120% por 60%, dá 2, né? Dá 1, que é 120 por 60 dá 2, 60 por 60 dá 1. 120 por 60 dá 2, 60 por 60 dá 1. E porcentagem, simplifiquei com porcentagem. 120% por 40% dá 3 e dá 1. Quanto que vai dar? Multiplicar 1 vezes 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 10, 10. 6 décimos, para transformar em porcentagem, porque ele quer saber a porcentagem, basta você arrumar uma maneira de aparecer o 100 no denominador. Para isso, eu tenho que multiplicar o denominador por 10, porque 10 vezes 10 é 100. Mas para não alterar o valor da fração, eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Então, 6 vezes 10 é 60, 10 vezes 10 dá 100. 60 sobre 100, 60%. Essa é a porcentagem de A, do equipamento A, em relação ao total após 2 anos. Logo, a opção correta é a letra C. Ok? Agora, se você não visse, não pensasse nessa questão de colocar em evidência e tal, o que você poderia ter feito? Você poderia ter calculado 40% vezes 120% vezes 120% e anotado o percentual aqui. Isso aqui vai dar 57,6%. É só transformar 40% em 40 sobre 100, 120% por 120 sobre 100, o outro também 120 sobre 100, simplificar zeros, multiplicar, transformar em porcentagem. Beleza? O outro aqui, ó, 60% vezes 80% vezes 80%. Quanto que vai dar isso? Vamos ver. 64, deixa eu fazer a conta aqui. 64 vezes 8 vai dar 32, 48, menos 12. Não, 64 vezes 6, né? Desculpem. 64 vezes 8, não, 64 vezes 6. Então, 6 vezes 4, 24. 36, 38. Então, vai dar, isso aqui vai dar 38,4%. Tá? Então, você descobriria que após 2 anos, esse aqui seria 57,6% e esse aqui seria 38,4%. E ao adicionar os dois, vamos adicionar 57,6, 38,4%, né? Aqui vai dar 16. Então vai dar 96%. Então os dois, né? Então agora você pegaria os 57,6% e dividiria por 96%, que é o total,
para você saber quanto por cento que 57,6% é dos 96%, que é o total após 2 anos. E ao dividir, você chegaria também no resultado 60%. Legal? Pode ser que nesse caso aqui fosse mais simples até fazer esse cálculo. Eu preferi fazer por fatoração porque eu percebi que tinha muitos termos a serem colocados em evidência. Isso fez com que a conta, na verdade, a multiplicação diminuísse no final. Mas fica a critério. Cada pessoa muitas vezes percebe e a questão é você realmente ter domínio do que você está fazendo. Você saber o que você está fazendo. Então, uma vez que você tem esse domínio, né, da base matemática sólida, fica firme e segue. Você vai encontrar o resultado correto. Então, resultado correto aqui foi letra C, 60%. Então, vamos para cima. Força e honra.